Olá, navegantes das palavras! Bom, seguindo lá com a última rota, eu começo lendo aquele livro que desde o início eu já falei para vocês, que é a minha referência, que me, esclareceu todas as dúvidas que eu tinha com relação a essa vocação. Que até então eu me debatia, tinha a questão do teatro, que eu achava que eu nasci para ser atriz, mas depois eu vi que o talento artístico, a vocação artística era para a escrita. Eu vou ler essa passagem aqui. Se não estou errada em minha suposição, claro que tenho mais chances de estar errado do que certo. Um homem ou uma mulher desenvolve precocemente, na infância ou no começo da adolescência, uma predisposição para fantasiar pessoas, situações, casos, mundos diversos do mundo em que vive, e essa inclinação é o ponto de partida do que mais tarde poderá se chamar vocação literária. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer os cursos editoriais, principalmente eu fiz muito curso com a equipe de editores e editoras de Nova York, então eu fui aprendendo, fui lapidando a vocação, porque fazer edição de texto é uma profissão. Escritora, escritor, escrever não é uma profissão, é uma vocação. Mas quando você tem esse talento somado à prática da edição, digamos assim, é uma combinação perfeita, porque em tese muitos escrevem e precisam de um editor, uma editora para poder dar uma opinião, porque o editor ele não é um revisor, ele dá opinião, ele corta, ele tira, ele faz mais do que revisar um texto. Quando eu peguei, digamos, essa manha, quando eu comecei a me revelar de fato uma editora, eu percebi que o meu problema não era com os termos do mercado financeiro, porque hoje eu não tenho problema com nenhum texto, você pode me apresentar, claro, você tem que ter uma habilidade, né? Você me apresenta um texto de medicina, mas eu não vou ter problema de editá-lo. Coisa que eu achava que é porque eu não conhecia o mercado. Não, eu não tinha técnica de edição, que é aquilo que o meu padrinho talvez não soube falar nesse termo para mim. Ele falava que eu precisava, que eu estava muito imatura ainda para escrever um romance. Mas ele falou, você precisa ter técnica. Mas, na verdade, quando eu peguei a técnica de edição de textos, eu descobri, não, seu problema não é com o texto entender esse mercado. Seu problema é entender como você estrutura um texto. E quando eu entendi isso, também lendo O Herói de Mil Faces, os livros que eles me recomendaram, aquilo clareou muito na minha mente. Então, eu comecei a partir dali, o meu foco de leitura passou a ser exclusivamente livros que focam nisso. Eu vou apresentar alguns deles para vocês, porque só para vocês terem uma ideia, para cada livro que eu escrevi, foram só 2, eu li uma média de 70 livros, tá? Mais ou menos. Então eu vou apresentar aqui para vocês alguns livros que contribuíram muito para o meu aprimoramento editorial, mas também foram, digamos assim, fundamentais para aprimorar a escrita. Deixa eu apresentando um por um. Um deles é enorme. Olha aqui, ó. Esse aqui é o The 7 Basic Plots. Ó, tem sei lá quantas páginas, deixa eu ver. Minha nossa. Ai, meu Deus. Nossa, 700. Ó, mas olha o tamanho da letrinha. Olha o tamanho da letra. Esse é um livro perfeito. Então, olha, vou pôr bem na câmera aqui, ó. The 7 Basic Plots. Foi um livro essencial. Outro livro que me ajudou também, O Escritor de Fim de Semana. Já é um livro mais fininho, mas também contribuiu muito para o meu aprendizado. O Escritor de Fim de Semana. Olha aqui, né? Aí, outro. The First 50 Pages, tá? Que são as importâncias das 50 páginas ao escrever um livro. Tá aqui, olha. Mais um. Só alguns, hein, gente? Eu falei para vocês, eu leio para cada livro, são 70, mais ou menos. Esse daqui, Para Ler como um Escritor. É um guia para quem gosta de livros, para quem quer escrevê-los. Olha aqui. Tá? O outro, esse é maravilhoso. A Arte de Escrever, de Schopenhauer. Esse aqui, olha, você lê assim, uma sentada no sofá.
Esse outro aqui é Plot and Structure, tá? É assim, como eu fui formada tradutora, que eu falei, meu inglês para falar, ele eu digamos que nunca eu fui muito fluente, mas para ler, a minha faculdade foi brilhante nisso. Eu aprendi a ler lá e nunca mais parei de ler em inglês, né? Então, isso me ajuda bastante, porque a maioria de livros que eu conheço, nesse sentido, é na língua inglesa. Agora, esse também, ó, The Art of Fiction, da Ayn Rand, ó, maravilhoso. Vamos lá, olha quantos. Esse aqui tem em português, que é o Screenplay. Eu acho que é roteiro, não sei, mas ele é muito usado por roteiristas, tá? Esse é mas roteiro e livro, eles estão meio ali, né? Outro é Save the Cat, também, tá? Esse é maravilhoso para você criar monólogos, o diálogo interior, é o Stream of Consciousness in the Modern Novel. São antigos, mas são livros eternos. Deixa eu pôr aqui de novo para caso. Vamos lá. Esse aqui é do Henry James, A Arte do Romance. Vamos lá. Tá acabando. O Stephen King, Sobre a Escrita. Eu leio de tudo um pouco. Como vocês podem, um é mais técnico, o outro é mais a visão de um escritor. Esse aqui, A Arte da Palavra, tá? Português, do Gabriel Périssé. Claro, não podia faltar Joseph Campbell. Aqui é o The Inner Reaches of Outer Space. O Joseph Campbell eu li tudo que tinha, porque quando eles me apresentaram o Joseph Campbell, ali eu falei, esse daqui eu vou ter que ler tudo. Então era isso. Gente, eu queria hoje apresentar para vocês o que, quer dizer, até então eu vinha me debatendo, eu não ia nem para um lado nem para o outro. E quando eu entrei nessa multinacional, quase 20 anos depois que eu me formei, né, eu fiz as contas erradas na última rota, eu sou péssima de matemática, eu me formei em 84, eu entrei na multinacional em 2001, mas que eu vim ser uma editora mesmo, foi depois de 2004, 2025, então vai dar mesmo os 20 anos de formada, que é onde, ao ser editora, eu compreendi essa diferença. A partir dali, meus textos eu já me tornei uma editora mesmo, profissional, mas somando com essas leituras, eu já caminhava para a escrita do meu primeiro livro, que na verdade tinha começado um rascunho em 1989. Assim, tinha 80 páginas, eu já chamava aquilo de romance, que no fim culminou lá num monte de páginas, que eu contei numa das rotas para vocês, que eu conheci aquele editor, né, o dono da editora, que perguntou para mim por que eu não tinha um computador e se eu amava meu livro. Eu enrolei, mas falei tudo, menos que eu amava. Então, é isso. Hoje eu quis apresentar para vocês um pouquinho dos livros que contribuíram para aprimorar, não só para me ajudar lá na carreira como editora, como também para aprimorar, lapidar a vocação literária. É isso por hoje, navegantes! Espero vocês na próxima rota. Paz a todos nós!